Bem-vindos todos vocês que estão com preguiça ou com sono, ou todos vocês que não querem assistir o vídeo todo e ficam pegando aí resumo dos outros colegas, tá bom? E eu falo isso não é só para um ou dois que fizeram comprovadamente não, são para vários que estão fazendo esse esqueminha e que eu percebo e que dá para notar pelo que escrevem, e por isso eu falei, deixei claro, e mais uma vez vou deixar claro aqui que é o seguinte: vou ser criterioso na atividade de hoje e na próxima, que é quando a gente encerra esse período e vai para as férias, até que fim. Serei criterioso no resumo, então assista tudo, vá fazendo as anotações dos principais. E quando é para fazer anotação, não é colocar palavra por palavra do que eu digo, não. É colocar com as suas palavras as minhas explicações, tá bom? Aprendam a fazer isso mais do que nunca, até porque já foram trocentos resumos aí. E eu espero que vocês já tenham pelo menos aprendido um pouco a fazer isso. Eu percebo que alguns já aprenderam, mas outros ainda têm que se esforçar um pouquinho mais e tirar um pouco a preguiça de lado para aprender. Mas enfim, estamos aqui na nossa terceira semana, ou terceiro dia, tá bom? Da 7ª semana, dia 3, quarta-feira, e espero que todo mundo esteja bem e preparado para essa aula, que é uma aula que eu não sei se vai ser rápida, curta, ou quer dizer, longa, vamos ver aí, vocês já devem clicar aí na tela do YouTube, né, ver o tempo da aula. Mas é o seguinte, pessoal, o desafio de hoje fala em 5 dias, 5 músicas. E diz o seguinte, teve um errinho aí, né, na gravação, troquei aqui, mudei a tela, mas diz o seguinte, ó: você já ouviu falar que quem canta os males espanta? Óbvio, já devem ter ouvido falar desse provérbio, desse ditado popular. E realmente tem a ver com isso, né? A música, como forma de arte, tem um grande poder de impactar a vida das pessoas e aflorar vários tipos de sentimentos. Então, que tal se nos próximos 5 dias você vivenciar 5 experiências com a música? E você pode convidar outras pessoas para participarem disso, tá? Pode fazer até esse movimento de, a cada experiência, convidar alguém para participar também desses desafios. E no que consiste esses desafios? Vamos lá para os 5 desafios, tá bom? Que é o seguinte: em um primeiro dia, vou até sair aqui do meio, vou voltar por enquanto porque dá certo. Em um primeiro dia você vai fazer o seguinte, olha só: você vai dançar ao som de uma música que faça você se sentir saudável, uma música que te faça bem. Você vai dançar ouvindo essa música. É claro que não precisa ter ninguém olhando, não precisa filmar, é só você e a arte em um momento seu, tá bom? Fazendo isso. Em um outro momento, eu estou aqui no meio, por isso eu vou sair do meio. Você, como vocês podem ver bem no meio aí, no segundo dia ou no terceiro, a ordem é você que faz, mas em outro momento você vai cantar uma música em outra língua. Parece difícil, mas que tal tentar, né? Que tal pegar uma música em outra língua, em inglês, ou para quem gosta de K-pop, né, em coreano, se bem que eu acho que deve ter K-pop em inglês também. Vocês que entendem mais do K-pop podem me tirar essa dúvida, mas deve haver. Mas enfim, você gosta de uma outra língua, de músicas em uma determinada língua, você vai ouvir uma música que você gosta, uma música estrangeira, vai buscar a letra também, claro, e vai tentar cantar essa música naquela língua mesmo não sabendo tanto, tá? A pronúncia. No outro dia aqui, ó, você vai ler a letra de uma música que te faça se lembrar de alguém especial. Então, além de ouvir, vai pegar ali no teu celular, né? Ler a letra daquela música, prestar atenção em cada verso, né? Para tentar tirar o máximo de sentimentos e de significados que tem ali. Em outro dia, você vai cantar uma música para alguém. Eu sei que talvez todos vocês tenham vergonha de fazer isso, mas que tal quebrar essa vergonha e fazendo isso para alguém que você gosta, claro, né? Pai, mãe, um irmão, alguém da sua família, um amigo. Então você vai fazer isso. Se é alguém que não mora com você, faça isso, né? De maneira virtual, por uma chamada de vídeo, mandando uma mensagem de voz, né? Gravando um áudio pelo WhatsApp. E no último momento você vai escolher uma música relaxante para descansar, né? Aquela música que te faz tranquilo, que te faz refletir, que te faz pensar, né? Que relaxa o teu corpo. É ela que você vai escutar durante o momento. Então, são 5 desafios durante 5 dias, bem simples, bem fáceis, mas eu tenho certeza que vai ter um mínimo de resultado positivo na vida de vocês. Mas agora vamos realmente para a nossa aula. E a nossa aula, gente, é sobre o poder das campanhas de conscientização. Qual é o bacana dessa aula? Primeiro, trabalhar com campanha de conscientização é muito bacana. E segundo, nós já trabalhamos esse gênero textual. Então, teoricamente, é para ser uma aula mais rápido. Quer dizer que vai ser? Não. Porque eu sempre gosto de me ater ao máximo de detalhes possíveis para que vocês tenham o máximo de informações possíveis também, tá? Mas vamos lá.
o poder das campanhas de conscientização. Então, para conhecer o poder que tem as campanhas de conscientização, vamos lembrar, né, do que é uma campanha de conscientização e de suas características e entender por que ela tem todo esse poder. E que poder exatamente é esse, tá? Mas só pelo nome dá para entender mais ou menos qual é o poder que ela tem. Então temos aqui do lado o seguinte, vou ficar no meio desse cara, peço desculpas a ele. Você já parou para reparar nas campanhas de conscientização? Aí a resposta é, eu parei, faz uns 2 meses que a gente viu isso na aula do professor. Então, campanha de conscientização, como muitos outros gêneros, vai ter um poder aqui de influenciar as pessoas. Então, de maneira geral, as campanhas vão ter o objetivo de gerar algum tipo de reação em seu público. E é claro que, de maneira geral, o objetivo é especificamente conscientizar. E qual é a reação que ele quer? Que as pessoas mudem sua opinião e mudem suas atitudes em relação a algum tipo de problema social. Algumas querem convencê-lo então a comprar um produto. É claro que aqui foge um pouquinho, é porque aqui é um material, pessoal, que vem lá de uma outra região e tudo mais. Então eles têm uma noção diferente do que a gente tem aqui de gêneros textuais. Então, por exemplo, o que a gente conhece como gêneros que querem vender o produto? Para a gente na campanha de conscientização, para nós é o quê? Hein? Anúncio publicitário. É o anúncio publicitário que vai querer vender o produto. Assistir um programa, ouvir uma música, consumir determinado produto. Tudo isso, pessoal, é anúncio publicitário. Mas então vamos relembrar aqui, campanha de conscientização tem como principal finalidade te convencer a mudar a tua atitude para ajudar num bem comum. Não entendeu, não lembra, já perdeu o conhecimento que a gente adquiriu naquelas aulas sobre esses gêneros? Então vamos relembrar aqui vamos ver aqui uma campanha de conscientização, tá? Mas antes disso, vamos só relembrar que as campanhas elas podem vir em uma imagem estática, ou seja, num cartaz, ali é uma imagem parada, tá bom? Mas pode vir em formato de vídeo, pode vir em formato de áudio. Quantas vezes, por exemplo, uma campanha de conscientização para que as pessoas se vacinem, né? Como está tendo agora aqui em Jijoca, em todo o Brasil, que é a campanha de conscientização em relação à gripe, não a gripe no caso do coronavírus, a Covid-19, a gripe comum, está tendo essa campanha de conscientização, está tendo essa campanha de vacinação. Então, de vez em quando você já pode ter ouvido até na rua, né, um carro de som passando e falando das datas para que você se vacine, da importância de se vacinar. Então pode ser por meio só de áudio, pode ser por meio de vídeo, pode ser um cartaz, ou seja, uma imagem estática. Você pode ver isso, como eu acabei de falar, num carro de som passando na sua rua. Você pode ver uma campanha de conscientização na televisão, né? Entre uma propaganda, entre uma novela e outra. Você pode encontrar isso na internet. Às vezes você entra num site e aí do lado aqui tem uma série de propagandas e no meio você vê uma campanha de conscientização. Enfim, são vários os tipos. Como aqui fala, outdoors também, você está passando ali viajando de carro e vê aquela placa enorme no meio da estrada, também fazendo uma campanha de conscientização, seja para que assunto for, né? Mas como eu falei, são assuntos ligados à sociedade e a um problema social que tem que ser resolvido, seja uma doença para a qual a gente tem que se vacinar, seja um problema ambiental ou por aí vai, tá bom? E é claro que também depende muito do público-alvo a que se destina. Então, daqui a pouco, no final dessa aula, a gente vai ver melhor essas características que a gente tem que observar em todo gênero. Mas então, eu realmente queria mostrar para vocês esse vídeo aqui, tá bom? Que é uma campanha de conscientização contra o sarampo. Então vamos dar uma assistida nesse vídeo agora, tá bom? Vou colocar aqui para vocês. Então, colocando aqui para vocês, vamos lá. Opa, pulei aqui algo que não é para vocês verem agora, mas não tem problema. Então temos aqui do lado o vídeo no YouTube, campanha de vacinação contra o sarampo. Observem que no próprio título do vídeo, ó, aqui do lado, tem inclusive o público. Não, aqui é o público da campanha, né? Claro. Mas é o público-alvo mesmo dessa campanha até para os pais, principalmente, né? Para que os pais vacinem os seus filhos de 5 a 19 anos, tá bom? Até porque são os pais que têm um controle sobre as crianças. Então vamos lá pensar aqui sobre como essa campanha foi feita. Se estiver muito alto para você, baixe, tá? Mas eu deixei numa altura porque às vezes eu coloco numa altura em que fica baixo para alguns alunos. Então eu deixei numa altura que assim pode ficar muito alto para alguns, mas é só baixar o volume que vai dar certo. Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar.
olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Crianças e adolescentes de 5 a 19 anos devem ser vacinadas contra o sarampo. Até 13 de março, procure uma unidade de saúde. Vacine-se contra o sarampo. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família. Opa, voltando aqui para não dar erro. Eu quero procurar aqui para vocês o exato momento que eu quero focar aqui em determinado ponto. Pronto, aqui está. Gente, primeiro observem que a música, no caso, a campanha de conscientização, ela começa com uma música, não é? Então prestem atenção que assim, você fala, peraí, essa música sobre não aprendi a dizer adeus, ou seja, parece que alguém se foi. O que isso tem a ver exatamente com a campanha para que crianças de 5 a 19 anos, crianças e adolescentes, no caso, se vacinem? E aí você observa para quem essa campanha ela é pensada. Ela não é pensada exatamente para que crianças de 5 anos assistam, ela não é pensada e ela não é feita para crianças de 10 anos, para adolescentes de 15 ou para outros de 19. Ela é pensada principalmente para os pais. Observe que aqui fala e deixa bem explícito isso para quem foi pensada essa campanha de conscientização. O sarampo pode tirar a vida do seu filho, né? É uma doença tão grave que pode matar alguém. Então a questão é, se essa vacina, né, é para criança de 5 a 19 anos, deve ser feita uma campanha de conscientização para conscientizar a criança que tem 5 anos a pensar, olha, eu tenho que me vacinar. Não, porque a criança de 5 anos ela pode não ter e não vai ter com certeza essa maturidade. Mas ela é pensada em quem é responsável por essas pessoas que têm que se vacinar. Então, ela é feita para os pais, para conscientizar os pais. Para quê? Para que os pais se vacinem? Não, para que os pais se preocupem com os filhos e os levem para se vacinar. Deu para entender aí a lógica? É como se tivesse, por exemplo, uma campanha de vacinação para que idosos se vacinem. Uma campanha de vacinação para idosos pode ser feita diretamente para os idosos ou pode ser feita, por exemplo, para os filhos dos idosos, né? De pensar, olha, não perca teu pai, tua mãe tão cedo, então leve-o para se vacinar, né? Cuide dele, por exemplo. Então observem que a campanha a campanha de conscientização, ela é pensada num público. Para quem que a gente vai fazer essa campanha? Para quem que a gente vai fazer esse vídeo aqui? Ou se foi feito um cartaz, que com certeza foi feito. E esse cartaz é para quem? É para falar com quem? É para se comunicar com quem? E no caso aqui é para se comunicar com os pais, para que eles levem seus filhos para se vacinar. E aí pensando ainda mais sobre essa campanha, eu quero que vocês analisem o seguinte, olha. Deixa eu me colocar aqui do lado. Só um minutinho. Primeiro, né, começa com a música Não Aprendi, o verso da música Não Aprendi a Dizer Adeus. Então, a campanha em vídeo ao lado é para conscientizar com relação à importância de levar as crianças para tomar a vacina contra o sarampo. Observe agora, observe então, como o vídeo, e todos os detalhes do vídeo é bem pensado. O tom, a cor da imagem. Qual é o tom e a cor da imagem? Geralmente no cinema, e aqui é claro não é um filme, mas é filmado de maneira similar a filmes, a séries, por exemplo. Então, geralmente no meio cinematográfico existem tonalidades de cores para expressar sentimentos, assim como na pintura. Então, por exemplo, cores mais ensolaradas, cores mais fortes como o amarelo, o laranja, o vermelho, são para expressar geralmente sentimentos fortes de alegria, né? Sentimentos positivos. Geralmente tons mais azulados, que se aproximam muitas vezes até do roxo, é para expressar um ambiente triste, um ambiente de um sentimento pesado. Eu vou dar até uma explicação para quem já assistiu a série, por exemplo. Para quem já assistiu, por exemplo, 13 Porquês, na primeira temporada, principalmente, é muito nítido essa diferença. Por exemplo, nas cenas antes da morte da Hannah, as cores são fortes. É um amarelo forte, uma cor vibrante.
E nas cenas pós-morte de Hannah, que é a maior parte das cenas também, a cor é mais azulada, tem um tom mais azul que é para mostrar a tristeza que se criou naquele ambiente, naquele universo, após a morte dela. Deu para entender aí a diferença? Então tem o tom e a cor da imagem, só por aqui, ó, dá para ver que o tom e a cor é o quê? É um tom forte, de cores fortes, de cores vivas ou de cores mais escuras, né? Você observa que são cores mais escuras, é uma cor mais azulada, então ó, é para dar a ideia de tristeza, né? De uma mãe que perdeu seu filho por não ter vacinado. O trecho da música escrito na legenda, né? Não aprendi a dizer adeus, ou seja, retrata ainda mais essa dor da saudade, né? De quem não se acostuma com a saudade. A expressão da personagem, né? Da mãe com essa cara triste, com esse rosto choroso. Então tudo isso, a cor da imagem, a expressão do rosto da personagem, a música que toca ao fundo, tudo isso se junta para trazer uma mensagem de tristeza, para trazer um sentimento de tristeza. Então fica fácil, por exemplo, responder essa pergunta, né? Qual sentimento essa campanha tenta usar para conscientizar os pais sobre a importância de levar os filhos para vacinar? O sentimento claro aqui que essa campanha usa é a tristeza. Então toca os pais lá onde, né? Lá no calcanhar de Aquiles, lá naquela parte pior para se tocar os pais, ou no caso aqui melhor, que é assim, e se você perdeu seu filho por isso? Então é uma campanha bem apelativa, né? Vacine o seu filho ou você pode perdê-lo, literalmente assim, ele pode morrer e você, óbvio, não quer passar pelo que essa mãe está passando. Então é uma campanha que apela para o medo, para a tristeza, para a dor da perda, para que as pessoas se conscientizem, ó, sempre o objetivo final é a conscientização, para que as pessoas se conscientizem e levem seus filhos para serem vacinados. E aí, continuando, que é o seguinte, né? Este quadro confirma a sua resposta anterior, mas a gente nem vai se ater tanto aqui, né? Justamente porque nós já respondemos isso. Eu já falei sobre esse trecho, né? Não corro o risco de sentir, né, essa dor de você perder um filho. Então, ó, essa campanha foi criada para um período em que sempre campanha é para um período só, né? Para um tempo específico, como por exemplo a campanha que está ocorrendo aqui em Jijoca é até o final do mês para que quem não se vacinou contra a gripe possa se vacinar. Então é para um período em que as pessoas começaram a deixar de levar os filhos para vacinar. No passado, o sarampo matou muitas crianças, mas com o tempo a vacina mudou esse cenário e aí justamente buscando fazer pais se colocarem no lugar de uma mãe que perdeu a filha, que a campanha tenta conscientizar. Então, mais uma vez, é apelando para uma possível dor, para o sofrimento, que essa campanha quer modificar o teu sentimento, tá? Quer modificar a tua consciência. E aí temos aqui uma outra campanha, só que essa campanha não é em vídeo, como vocês podem observar, ó, ela é apenas um cartaz, uma imagem estática parada, e temos aqui um celular quebrado, né? No meio, ó, observe que tem uma estrada aqui, no canto da estrada um celular quebrado, e tem a seguinte mensagem: governo ao volante é tão perigoso quanto dirigir embriagado, né? Ou celular, eu falei governo, né? É porque aqui embaixo eu ia falar sobre o governo, mas celular ao volante é tão perigoso quanto dirigir embriagado. Então, no trânsito, não é só complicado você viajar embriagado, né? Dirigir embriagado. Mas olhando para o celular, isso faz com que você tenha desatenção e assim possa provocar um acidente. Então, observando a campanha aqui ao lado, vamos pensar aqui. Essa campanha se destina ao qual público? Se fosse uma pergunta na atividade, você me responderia o quê? Essa campanha está se destinando a qual público? Será que é a todo mundo, pessoas de todas as idades? Não, não é? Será que é para crianças? Mais uma vez, observem aqui, ó. Que está falando que é conscientizar as pessoas para quê? Qual é o objetivo? Conscientizar para que as pessoas não dirijam olhando o celular. É todo mundo que dirige? Não. Então, óbvio que essa campanha é para as pessoas que dirigem. Então, é para as pessoas com maior do que 18 anos, com mais idade do que 18 anos, que dirigem. Então, essa campanha é específica para essas pessoas. Não é específica para mim, que não tenho um carro e que não dirijo. É específica para as pessoas que têm carro, que dirigem e que são, óbvio, maiores, que têm mais idade que 18 anos, tá? Como a gente viu, o objetivo, então, é conscientizar essas pessoas aqui que têm carro, que têm carteira de motorista, para que elas não dirijam olhando para o celular. E aí, ó, qual sentimento ela pretende provocar para conseguir o seu objetivo? O sentimento, claro, aqui é muito parecido com o sentimento que a gente viu naquele vídeo, né? É um sentimento de medo. Ninguém quer sofrer um acidente, não é medo de ter o celular quebrado não, óbvio, mas ninguém quer ter um acidente, ninguém quer sofrer um acidente, quer aí
pode ser até que morra, né? Ter a possibilidade de morrer só porque vacilou em ficar olhando para o celular enquanto dirigia. Então é uma campanha que também apela para o medo das pessoas. E aí você pode perguntar, mas professor, isso é honesto? É normal? É certo uma campanha apelar para o medo das pessoas, apelar para o medo dos pais perderem os filhos? A pergunta é, por que não? Se as pessoas forem se conscientizar e mudarem a sua atitude, apelar para o medo não é ruim. É como eu, por exemplo, conversar com quem está com a nota baixa e falar, olha, se você não melhorar, você vai ser reprovado. E aí, se essa pessoa melhorar e se estudar mais e aprender mais pelo medo de ser reprovado, adiantou de alguma coisa, não é? Eu colocar um pouco de medo nela. Então, continuando aqui, o que a gente pode observar ainda mais, né, em relação a isso, e nessa campanha, né, ainda sobre as características dessa campanha, a gente pode observar a questão do que foi usado, quais elementos então foram usados para atingir o objetivo de conscientizar. O que foi usado aqui? Foi só esse texto? Só o texto é o suficiente para conscientizar? Não, né? Eu acho que o texto ele é só uma base. O que realmente impacta, fica na cabeça das pessoas, é no caso aqui, o celular quebrado, de imaginar o quão grave foi esse acidente que fez esse celular ficar dessa maneira aqui. Então essa imagem ela é muito forte. Então a mistura de um texto verbal, né, algo escrito, com uma imagem forte, ela ajuda muito a, quem sabe, conscientizar as pessoas. Aqui tem algumas respostas para nossas perguntas, né? Ó, essa campanha se destina a qual público? Aos motoristas, como a gente viu. Qual é o objetivo dela? Conscientizar sobre o perigo de se dirigir enquanto olha o celular. Qual é o sentimento que ela provoca, né? É o medo, como a gente acabou de ver. Todas as respostas aqui a gente já viu olhando essas campanhas, tá bom? Então, de maneira geral, o que a gente pode realmente tirar de conclusão das campanhas de conscientização? A aula ainda não terminou, está longe de terminar até, de certa maneira, tá? Mas vamos resumir essa primeira parte aqui. De maneira geral, o que a gente pode aprender em relação às campanhas de conscientização? É que então elas podem vir em formato de cartaz, elas podem vir em formato de vídeo ou até só de áudio, mas elas de maneira geral vão querer conscientizar as pessoas sobre problemas sociais. Pode ser a questão dos acidentes de trânsito, que são muito grandes e acontecem em grande quantidade e mata pessoas, principalmente às vezes pessoas que nem tem nada a ver com aquele acidente, né? No caso, não é quem estava dirigindo embriagado que só, né, se machuca. Às vezes é uma pessoa que está ali na rua que não tem nada a ver com aquela pessoa, mas que acaba se machucando. É problema de vacinação, de doenças que tem vacina e mesmo assim tem gente que não se vacina, tá bom? É, por exemplo, a questão do lixo, que polui as cidades. Então, para todos esses problemas, pode ter uma campanha que vai durar aí alguns dias, pode durar meses, e que vai ficar o tempo todo martelando na cabeça das pessoas, vai ficar aparecendo para as pessoas ou em cartaz ou em vídeos, mas durante o tempo as pessoas vão ficar vendo aquela campanha, e a campanha vai ter o objetivo de conscientizar para que as pessoas mudem de atitude, ou para que se vacinem, ou para que parem de jogar lixo na rua, ou para que não dirijam e olhem ao celular ao mesmo tempo, ou seja, evitem acidentes, tá bom? A gente vai ter que pensar também que essas campanhas elas vão utilizar imagens, se for cartaz ou vídeo, né? Imagens e também textos escritos para dar aquele impacto no público, tá bom? Então, de maneira geral, é isso que a campanha de conscientização é. Mas em relação à campanha, como em relação a qualquer outro gênero, a gente tem que pensar ainda mais. Temos que pensar em 5 detalhezinhos e se você já está cansado, dê uma pausa, bebe uma água e volta daqui a pouco. Mas o que eu vou mostrar agora para vocês é muito importante não só para esse gênero, como para todos os outros. É algo que eu vou trabalhar a partir de agora muito mais com vocês, essas características em cada gênero trabalhado por nós, tá? E isso vai ter tudo a ver com a atividade que eu já vou falar para vocês qual é. Prestem bem atenção. Em todo gênero que vocês forem estudar, e aqui no caso a gente vai falar sobre a campanha de conscientização, mas em todo gênero que vocês forem estudar, vocês têm que pensar no caso aqui. Qual é o assunto e o tema desse gênero? Então, você está lendo aquele texto e você pensa, qual é o assunto e tema desse texto? Do que ele está tratando? Por exemplo, na última campanha que a gente viu aqui, a gente percebeu então que o tema ali, né, é acidente de trânsito. O assunto é acidente de trânsito. Qual é o público? Como a gente viu naquele texto, o público seria os motoristas. Qual é a finalidade? Finalidade é um ponto muito importante. Se o assunto é o acidente de trânsito, ou no caso, o uso de celular que causa o acidente de trânsito, qual é a finalidade, né? Ou seja, quem fez
esse texto pensando nesse público fez com que finalidade? Fez com a seguinte finalidade: conscientizar, olha o verbo que é muito importante, né? Conscientizar quem, ó? Conscientizar os motoristas, que é o público, sobre a importância, olha o assunto, sobre a importância de não usar o celular enquanto dirige. Então sempre tem que pensar qual é a finalidade do gênero, tá bom? Agora, qual foi a linguagem adotada? E aí você tem que pensar, a pessoa que criou essa campanha, para que ela convença as pessoas, para que ela conscientize as pessoas, ela usou que linguagem? Ela usou aqui uma linguagem que todo mundo vai compreender. É uma linguagem formal, onde todas as palavras estão escritas corretas? É, mas é aquela linguagem formal fácil de ser compreendida. Todas as palavras que ele usou são palavras que todo mundo conhece, que todo mundo utiliza, então é rápido para você compreender, tá bom? Então foi uma linguagem formal, mas é uma linguagem formal que é fácil de compreender. Qual é a tipologia? O que é a tipologia? Quando você vai escrever um texto, você tem que pensar, eu vou escrever esse texto em formato de história, ou seja, vou narrar um texto, então tem a tipologia narrativa, ou eu vou escrever esse texto descrevendo alguma coisa, ou eu vou escrever esse texto, por exemplo, informando, né? Só colocando frases informando sobre algum assunto. Ou eu vou escrever esse texto para convencer as pessoas, ou seja, um texto argumentativo, escrevendo frases, falando sobre fatos para argumentar. No caso desse texto que a gente acabou de ver, da campanha de conscientização, a gente viu que a tipologia, ó, ela é argumentativa, né? Ela procura lhe convencer de algo. No caso, a gente viu pela finalidade e no assunto, que é convencer sobre a importância de não usar o celular enquanto dirige. E a gente tem que pensar na estrutura do texto também, que é o seguinte, esse texto ele foi escrito de que maneira? Como a gente viu aqui, ele foi escrito, foi pensado usando imagens e textos verbais, textos escritos, né, e imagens, tá bom? Então esses 6 detalhes aqui são muito importantes para se pensar no gênero. E por que eu coloquei tudo aqui? Porque vocês vão ter que pensar em tudo isso para a atividade de casa. Prestem atenção qual é a atividade de casa. Vocês têm 2 opções, tá bom? Prestem atenção. Na verdade, eu até pausei aqui para pensar um pouco mais, mas a aula que ela acontece muitas vezes, tal qual ela acontece em sala de aula, né? Às vezes eu também posso mudar de ideia durante a aula. Então eu tinha pensado em 2 opções, mas eu vou dar só uma opção e eu vou explicar certinho como é. Como sempre, até porque eu quero analisar quem realmente está assistindo tudo e como eu falei, eu vou ser bem mais criterioso, tem que fazer o resumo, então façam o resumo da aula, tá bom? Façam o resumo dessa aula, já está lá no grupo o link do resumo, mas o resumo vale 5 pontos, ok? Só que além do resumo, vocês vão ter que criar uma campanha de conscientização. Eu vou deixar lá na atividade online, na segunda questão, dando mais detalhes sobre como é que é essa campanha. Eu vou falar agora aqui, claro, mas eu vou dar mais detalhes lá na segunda questão. Mas essa campanha de conscientização vocês vão me mandar no privado no WhatsApp. Então tem um resumo que já vale 5 pontos, mas tem essa campanha também. Aí você fala, professor, mas é muito complicado, né? O senhor também só atrapalha a nossa vida. Porque, por exemplo, já tem um resumo que já é grande para fazer e ainda tem agora essa campanha que vai dar trabalho para fazer, tudo isso para ganhar 10 pontos? Não, vai ser para ganhar até 15 pontos. Olha aí como eu tô querendo ajudar na nota de vocês, tá? Aí você pensa, peraí, professor, e se eu fizer só a campanha de conscientização? Já dá para valer pelo menos de 0 a 10? Não, tem que fazer o resumo e a campanha. Se você me entregar só a campanha de conscientização e não me entregar o resumo, você não vai receber nota nenhuma, tá? Mas se você me entregar o resumo bem detalhado, bem feito dessa aula, e depois a campanha de conscientização no meu WhatsApp, no meu privado, você vai ter ali, claro, não sei se vai ser 15 pontos, porque eu vou olhar com detalhe, né? Se você fez bem o resumo e fez bem a campanha, mas aí você pode ter até 15 pontos nessa atividade, e para quem tá com nota ruim, isso vai melhorar muito a sua nota com certeza, tá? Então sou eu, mais uma vez, querendo ajudar vocês. Aí eu coloquei tudo isso aqui do lado, porque vocês vão ter que pensar em tudo isso na hora de fazer a campanha. Primeiro vocês vão ter que pensar no assunto. Ah, professor, qual é o assunto que a gente vai abordar? Eu vou falar agora qual é o assunto. O assunto é trabalho infantil, o combate ao trabalho infantil. Aí você pode estar agora pensando, mas professor, por que falar sobre trabalho infantil agora? Porque assim, gente, infelizmente nesse período de pandemia, em que as famílias estão recebendo muito menos dinheiro, em que
ao pai ou mãe, alguém que suprir a família está desempregado agora, o que já está acontecendo e o que vai acontecer principalmente pós-pandemia é que em muitas famílias, não porque os pais queiram obrigatoriamente que seus filhos trabalhem, mas por uma questão de necessidade, muitos pais vão colocar os seus filhos para vender coisas na rua, para vender coisas, sei lá, frutas ou qualquer outro tipo de coisa em semáforos, em sinais. Por quê? Porque a situação vai estar tão precária, tão pobre, tão miserável, que até os filhos vão ter que trabalhar para ter o que colocar de alimento dentro de casa, entende? Então, infelizmente, a nossa situação econômica ela é tão triste, a nossa situação, pelo menos de muitas famílias, é tão triste que algumas famílias já estão colocando seus filhos para trabalhar por conta desses problemas sociais e de pobreza que está piorando, principalmente nessa época de pandemia, em que muita gente não pode trabalhar. E aí, isso que a gente está falando exatamente não sou apenas eu, professor Matheus. Isso faz parte, inclusive, como vocês podem ver bem aqui do lado, de uma campanha contra o trabalho infantil que foi lançada no Rio de Janeiro. Isso daqui é uma notícia do dia 11, se eu não me engano. Dia Mundial contra o Trabalho Infantil será sexta-feira. Então, eu fui até confirmar aqui, realmente, o Dia contra o Trabalho Infantil, ele é dia 12 de junho. Então, dia 12 de junho não é apenas dia dos namorados, tá? É o Dia Mundial também contra o Trabalho Infantil. E aí, pensando como isso está piorando na época de pandemia, foi lançada essa campanha. E aí vocês vão ajudar a criar também materiais para essa campanha, tá? E no geral, eu acredito que vocês vão criar cartazes, como a gente já trabalhou antes, muitos de vocês produziram, e aí vocês vão criar esses cartazes. Só que prestem bem atenção, professor, você está complicando demais. Mas você já tem que ter um apuro para tomar cuidado na hora de preparar uma campanha e criar uma campanha realmente robusta, né? Uma campanha que realmente toque as pessoas. Então essa campanha de vocês, esse cartaz de vocês que vocês vão criar, ele vai ter que ter como base uma determinada música. Inclusive, essa campanha aqui no Rio de Janeiro, ela não foi criada à toa, ela teve uma música base para ser criada, que foi essa música que está bem aqui, ó, Sementes, que são dos artistas Emicida e Drica Barbosa. Ah, professor, de novo o Emicida você vai colocar pra gente? Pois é. Desculpa, mas até em campanha de conscientização ele está participando agora. Então eu queria colocar para vocês um trecho, vou colocar aqui, não sei se todo, estamos já com 32 minutos de aula, 1 minuto aí ou 2 dessa música, mas aí vocês em casa procurem essa música, se baseiem nela, porque no cartaz de vocês eu quero observar o quanto vocês se inspiraram nessa música para montar o cartaz. Então vocês podem pegar aí trechos do vídeo, né, e tirar prints do vídeo, podem tirar prints também, assim, tirar prints não, né, mas pegar trechos da letra dessa música para colocar no cartaz de vocês. É claro que não é para ser só isso, tem que ter aí algo autoral de vocês, tá bom? Então eu vou colocar um trecho dessa música, mas a aula ainda não acaba quando terminar essa música, tá? Ainda tem uma parte final, então prestem bem atenção que eu estou procurando fazer algo bem completo aqui para vocês, para que realmente façam o melhor cartaz possível dessa campanha de conscientização. Então vamos lá. Então se a música estiver alta para vocês, tá bom? Mais uma vez, baixem o volume, mas eu coloquei de uma forma que não fique baixa para ninguém. Ou se a música estiver alta, eu acho que eu falei errado. Se a música estiver alta para vocês, baixem o volume, mas eu coloquei de uma maneira que ela não fique baixa para ninguém, tá? Pode ser que fique alta, mas baixa não vai ficar. Então vamos lá. Prestem atenção, vou deixar até a legenda ligada aqui para ajudar vocês a entenderem a letra. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Já passei gente sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir. É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. Infantil. Desde cedo, 9 anos, era um pingo de gente, empurrado a fórceps pro batente, o bíceps dormente, a mão cheia de calo, treme, não aguento um lápis no fundão de São Paulo. Putz,
Se é uma rebelde, se quer domesticar. Menina preta pede infância, vira doméstica. Amontoados ao relento, sem poder se esticar. Um baobá vira um bonsai, é só assim pra explicar que o nosso povo nas periferias precisa encher suas panelas vazias. Dignidade é dignidade, não se negocia. Porque essa troca leva infância, devolve apatia. E é pior na pandemia, sobra ferida na alma. Uma coleção de trauma, fora a parte física. E nós já tá na parte crítica. Pra que o nosso futuro não chore, a urgência é precisamos ser melhores, viu? Se tem muita pressão, não desenvolve a... Deixei aqui um pouco mais de 1 minuto para que vocês observassem a letra. Aconselho demais, senão a campanha de conscientização de vocês não vai ficar bacana. Procurem um vídeo completo no YouTube, vejam a letra detalhe por detalhe, tem muito trecho legal dessa letra, versos, que você pode tirar, que são frases realmente de impacto. E aí, se você juntar essas frases com a imagem correta e colocar, claro, tem que ter uma frase autoral de vocês também ali no meio, mas se vocês juntarem esses 3 elementos, uma frase autoral de você, com algum trecho dessa música e uma imagem correta, tem como ficar uma campanha muito impactante. Aí outro elemento que vai ter que ter, para você deixar claro que é uma campanha de conscientização, é colocar também a data, tá bom? Coloquem a data da campanha de conscientização. Então vamos lá, para a ordem. Tem que ter, vamos lá, pode até parar aí para anotar. Vai ter que ter um trecho dessa música, tá bom? Vai ter que ter uma imagem impactante também, óbvio. Uma frase também de vocês que se una a tudo isso. Vai ter que ter um elemento também que você vai ter que colocar a questão do Dia Mundial. E um outro elemento também que você pode escolher aí, no caso, é aquela logozinha, aquela logomarca, que deixa claro quem foi que produziu essa campanha. Ela foi feita por quem? Aqui no caso, como a gente viu, ela foi criada pela campanha pelo município, né, do Rio de Janeiro. Mas coloque lá o logo de Jijó, que eu posso até disponibilizar para vocês. Eu acho que vou tentar colocar isso na atividade. Deixar lá o logo de Jijó, ou então vocês podem me procurar no privado para mandar para vocês, tá bom? Para ficar bem bacana, como se fosse uma campanha da nossa cidade, ok? Ou então vou até procurar também a logo da nossa própria escola para que a gente vocês façam algo bem bacana. E aí vocês podem estar usando o Canva, que foi aquele aplicativo que eu já mostrei para vocês em outro momento, tá bom? Podem estar usando esse aplicativo para criar essa campanha de vocês, ou então podem estar desenhando no caderno, mas eu acho que ficaria melhor que vocês fizessem no celular de uma maneira realmente virtual, que fica mais impactante, fica mais visível e fica bem mais bacana. Mas aí vocês escolhem a melhor maneira, se virtual ou se pelo celular. Mas eu tenho certeza que vai sair muito resultado bacana dessas campanhas, tá? E aí, mais uma vez, para que vocês não se esqueçam, e realmente para encerrar a nossa aula, tá? Não se esqueçam de pensar qual é o assunto, que no caso aqui o tema, né, é uma campanha, no caso, contra o trabalho infantil. Então o assunto é a luta contra o trabalho infantil para que crianças não tenham que trabalhar, tá bom, na infância. Quem vai ser o público da campanha de vocês? Outro ponto muito importante de se pensar, né? Para quem é essa campanha? Não pode ser para as crianças, você não tem que escrever para as crianças, é para os adultos, tá pensando? É para que os adultos vejam e cuidem das suas crianças para que elas não trabalhem. Então, qual é a finalidade? É conscientizar quem? Os adultos, para quê? Para que as crianças, olha o assunto e o tema, para que as crianças não trabalhem. Para essa campanha, vocês vão utilizar uma linguagem muito formal, muito difícil? Não, também não precisa ser uma linguagem informal ou regional, mas é aquela linguagem formal, ou seja, tudo escrito corretamente, mas de uma maneira que todo mundo consiga compreender, tá bom? Qual é a tipologia? É a tipologia argumentativa, ou seja, você vai escrever de uma maneira tentando convencer as pessoas. Você não vai contar uma história ou descrever um objeto, não, mas você vai escrever de uma maneira tentando convencer as pessoas ao quê? A não deixarem as crianças trabalhar. E qual é a estrutura da campanha de conscientização? Como eu falei, o básico é ter uma imagem e ter um texto verbal. Deu para compreender? Não deu para compreender? Eu imagino que possa estar dando um erro aqui na captação da minha voz, porque tem aqui um probleminha, mas eu acho que está dando para entender. E aí é o seguinte, pessoal, de maneira geral é isso, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, falem comigo e até a próxima, tá? Tchau!